Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é um inscrito aqui, considere aí a opção de te inscrever e trocar uma ideia conosco. Hoje, eu já antecipo, talvez, eu não sei, esse vídeo não tem um roteiro pré-determinado, eu não enumerei os tópicos aqui. Eu vou falar do coração e também vou falar de coisas que eu li nos últimos comentários que eu recebi depois que eu tive o problema de saúde. E eu vou finalizar esse assunto, até dizendo para vocês que sim, eu já estou melhor, já estou me tratando. Tenho alguns reflexos ainda do problema, que é, no caso, para quem não sabe, eu tive uma crise aguda de labirintite que acabou me fazendo desmaiar praticamente 3 vezes, Uma efetivamente fiquei desacordado e as demais eu desabei, mas não cheguei a ficar desacordado. E aí eu postei esses vídeos aqui, meio que fazendo um desabafo, explicando algumas situações, e aí vieram inúmeros comentários. E como eu falei lá naqueles vídeos, muitas vezes, muitos médicos que eu passei por 3 ou 4 médicos, a maioria deles assim para mim: não, Márcio, isso aí é estresse, é acúmulo de coisas, é função a mais, horas não dormidas. E naquele momento eu não conseguia ver isso, da maneira que eles falavam, Um primeiro médico vem, é burnout, tu tá tendo um burnout. E na minha cabeça, o tal do burnout, pelo que pouquíssimo que eu tinha pesquisado sobre o assunto, até porque assim, eu sou uma pessoa que, para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu não fico consumindo nada que não for fazer eu crescer. Eu não costumo consumir, buscar, pesquisar sobre problema, não costumo entrar no Google e pesquisar o que pode acontecer se eu trabalhar demais, o que pode acontecer se eu não dormir direito. Eu não faço isso. Não é hábito para mim. Mas, esse negócio do médico, não, é burnout, tu precisa dar um tempo, tu precisa separar as tuas funções. E aí passaram-se 3, 4 dias, 5 dias e eu comecei a juntar os pontos e entender o que tinha me levado a ficar desacordado. E aí nos primeiros 2, 3 dias eu não me lembrava da situação, mas na semana que eu tive o problema, eu exagerei de nível hard, de deitar meia-noite, acordar às 4:30 da manhã, às 3:30 da manhã, sair para viajar, voltar, montar live e tudo mais. Então eu comecei a entender que de fato eu estava exagerando, eu estava criando um sistema, criei ao longo de 40 anos um sistema muito soviético, muito, muito pesado de tocar o meu negócio e tocar a minha vida. E eu me sentia bem fazendo, e me sinto bem trabalhando nessa intensidade. Só que o corpo avisou que não dá para ser assim, não pode ser assim. Eu cometo alguns erros em outras partes, por exemplo, eu não faço um exercício direito. A alimentação, eu até nem posso falar que eu não tenho uma boa alimentação, porque eu acabo tendo uma boa alimentação. Eu não sou de comer muita coisa errada, a gente se alimenta tecnicamente bem. Só que, depois de fazer todos os exames e entender que o meu corpo, na verdade, está bem, eu não tenho problemas visíveis no corpo, é mental o problema. E da onde que vem o mental? Eu sou uma pessoa hiperfocada naquilo que vou fazer. Eu sou uma pessoa hiperfocada no que eu me determino a fazer. E isso é muito bom, por um lado, mas é muito prejudicial em outros aspectos. E prejudicial no ponto de acontecer isso, ou às vezes acontecer até pior, No meu caso, eu tive apenas um aviso do que pode acontecer. Eu sempre fui uma pessoa que eu não tive horário para acordar, não tive horário para deitar, eu não tinha horário para tocar um serviço. Se tivesse que tocar o dia inteiro sem almoçar, eu tocaria. E eu, na minha cabeça, não, isso eu resolvo depois, eu paro depois. O celular que está aqui na minha frente o tempo inteiro ligado, respondendo 24 horas por dia. Se eu visse o telefone tocar na madrugada, eu iria responder o cliente.
e eu trabalho com músicos, né, agora na maior parte de 2022 para cá, né, 2023 praticamente. Eu trabalhava muito no mercado da construção civil, né, que era prestando serviço para lançamentos imobiliários e tudo mais, e isso deu uma quebra geral no Brasil, deu uma caída geral, e as empresas começaram a buscar opções mais baratas, e eu não entrei no jogo do mais barato. Eu simplesmente, não, para mim não serve, não vou voltar para trás. E eu meio que abandonei o mercado, só faço o mercado que realmente quer investir. E me foquei numa coisa que eu sempre tive um nome muito bom, que é no mercado musical. Só que, mesmo me focando no mercado musical, eu sempre me doei muito para tudo aquilo que eu faço. Tudo que eu faço, eu me dou quase que excessivamente. Vou dar alguns exemplos para vocês. Eu moro numa região no sul do Brasil, culturalmente bem. Não sei se eu vou falar a palavra limitada, mas culturalmente, nós temos aqui por hábito achar que nós somos muito bons naquilo que a gente faz, e realmente nós somos muito bons. Mas quando se trata de nós, por exemplo, fazer um investimento para melhorar aquilo que a gente faz, a gente acaba, não vou fazer porque eu não preciso, eu sei fazer sozinho, eu preciso de mais pessoas, preciso, por exemplo, demandar mais funções. Não, tem que ser eu e vai ser eu. E é uma cultura nossa, né? Eu cresci assim, não, se tu quer bem feito, vá e faça você mesmo. Essa é a nossa cultura aqui. Né? A maioria aqui é descendente de italiano, descendente de alemão, e a gente tem por hábito tocar as coisas desta maneira. E eu, especialmente, sou extremamente hiperfocado naquilo que eu faço. E como eu estava falando, eu entrei no mercado musical, e o mercado musical aqui do Sul é uma bagunça generalizada, se tratando de audiovisual. É a galera que pega um gimbal e sai fazendo um clipe inteiro com gimbal, é outro que diz que faz o DVD, junta uma câmera de cada um e na hora da entrega não entrega, ou diz que estragou, ou diz que deu problema. Ou é o outro que junta um monte de câmera estranha com LED estranha e faz um trabalho e diz que vende por pouco mais de nada. E eu me decidi que em 2022 em diante eu iria assumir esse mercado e estar na ponta da lança. E para estar na ponta da lança, para ser o número 1, tu tem que ter uma determinação muito grande. Eu nem estou aqui dizendo que eu sou o número 1, tá? Mas eu faço sim os maiores trabalhos do Sul, dos segmentos daqui. Os maiores sou eu que faço. Só que aí tem um grande problema. Eu passei um ano de 2023 inteiro fazendo bons trabalhos e trabalhos menores. Para quê? Para fazer um domínio de mercado. E eu tenho muito claro as estratégias de venda e de como dominar o mercado. Já fiz isso uma vez quando eu entrei no mercado da fotografia. Entrei no mercado onde existia profissionais atuando há 20 anos. Eu entrei do nada, em um ano eu era o nome mais lembrado. Aquele segmento me levou a um desgaste emocional assim, absurdo, que me fez praticamente quebrar mentalmente em 2018. E ali eu tive que tomar uma decisão de dizer não, eu não quero mais fazer isso. E aquilo me causa um problema gigante até hoje, porque tem gente que fez casamentos, 15 anos, nunca mais buscou pelo seu material. E aí, depois de 5 anos, vem querer o material, e aí tu tem que estar buscando, revivendo uma coisa que não te fazia mais bem. Então isso tudo é um problema, tá? Um problema que não foi causado por mim, vamos deixar bem claro aqui, eu tenho contrato para tudo, eu tenho um sistema online que demonstra o horário que o cliente pediu, deixou de pedir, então eu sou bem seguro nessa questão. Um cliente que casou há 5 anos atrás, vem pedir um álbum agora, e se ele reclamar que está atrasado, eu vou lá no sistema e mando o horário que ele entrou, o IP que ele entrou. Então, esses sistemas de fotografia de escolha online nos dá esta possibilidade, né, de o cliente não dizer, mas eu quero minhas fotos agora e tu está demorando. Não, agora eu vou fazer no meu tempo. Ponto, final. É assim que funciona. Mas é assim e ponto final. E não tem meia conversa. Tá aqui, ó. Tu levou 5 anos para fazer isso. Então isso é um dos fatores que me incomodou, vem me incomodando, né? Eu tenho 4 ou 5 trabalhos nesse sistema aí.
e gente que nunca mais buscou por as coisas. Foi entregue as fotos, obviamente, né? Eu fazia, como eu disse, eu era hiper focado, sou hiper focado nas coisas, e quando eu fazia um evento, eu chegava do evento, fosse 1 hora da manhã, 6 horas da manhã, e eu tocava sem dormir até terminar todas as fotos, entregava no mesmo dia, e o vídeo entregava em 2 dias. Esse era o meu estilo de trabalhar. Só que isso me esgotou mentalmente. Vim para o mundo da música, comecei a viver ali durante o período da pandemia um período novo, né? Um período de mais viagens, menos. A pandemia mesmo era muita viagem, não tava live, entregava live, ia embora para casa ou continuava trabalhando, mas não tinha um pós. E aí entrou a parte dos DVDs, né? Agora a gente está numa fase muito produtiva de DVDs, né? O Nacional está fazendo muito isso, então o Nacional automaticamente empurra o mercado regional a fazer a mesma coisa. E aqui na minha produção de DVD tá tudo em dia, tá tudo 100%, todos os lançamentos, tudo ok. Não tem nada que poderia me causar um transtorno aqui, sabe? Porque aí eu comecei a entender o que poderia estar me ocasionando esse problema, assim, apesar dos meus excessos de trabalho. E o que é um excesso de trabalho? É eu não ter horário para nada, eu tenho um escritório dentro de casa. Isso aqui, para quem não sabe, quando a casa foi projetada e eu construí a casa, isso aqui era um quarto. E eu tinha um escritório no centro da cidade. Um belíssimo de um escritório. Até vou ver se eu acho uma foto aqui. Se eu achar, vou adicionar a foto aqui para vocês verem. Só que, naquela época, eu não me sentia produtivo, né? Eu sou uma pessoa que dependo do meu criativo para vender, eu dependo do meu criativo para criar, eu preciso, para fazer coisa diferente, eu preciso estar bem comigo mesmo. E lá eu não estava bem. E aí eu acabei transformando esse quarto num escritório. Por um tempo fiquei aqui e lá, e depois eu entendi que lá não era para mim. Eu tinha que trabalhar onde eu sempre trabalhei, que era em casa. Eu sou uma pessoa do home office desde o ano de 2006, né? As pessoas descobriram o home office na pandemia. Eu sou uma pessoa que estou no home office há muito, muito tempo. Como eu falei, 2006. Eu vim para casa, comecei a produzir mais, me ergui mentalmente de novo, botei o meu negócio para girar, comecei a me tornar uma referência naquilo que me propus a fazer. E comecei a entrar num ritmo que hoje eu entendo que não é saudável para minha cabeça. Até falei no Instagram essa semana sobre o que eu vou mudar a partir de agora. Nós trabalhamos aqui no Sul sempre com orçamentos muito apertados e vamos supor, né? Eu orço um projeto de DVD e o cliente diz, bah, Márcio, meu sonho de consumo era fazer com você, mas eu não tenho condições de fazer com você porque o meu orçamento não dá, as coisas não funcionam. E realmente o Sul ele é complicado, as pessoas passam um pouco mais de trabalho para a cultura, aqui a arte em si, ela não é tão valorizada assim como outros setores do Brasil. E aí eu comecei a ver nos comentários do meu YouTube, em vídeos que eu comecei a ver, que não é só eu que entrei nesse declínio mental, né? Que no meu caso, algumas pessoas estouram burnout, a pessoa não quer mais fazer mais nada, entra num buraco sem fundo e não tem mais a solução para as coisas, começa só a ver o problema, começa só a ver o defeito de tudo e não enxerga as mudanças, né? Tem muitas pessoas assim, principalmente depois do período eleitoral que nós entramos agora. Nós pegamos um governo aí que está destruindo com o mercado audiovisual em todos os aspectos, está nos barrando de ter as coisas, nos impondo, nos cobrando mais, está tudo mais caro para te fazer. Se tu cobrava antes para fazer um clipe musical, né? Vamos usar aqui valores hipotéticos, R$ 5.000. Hoje em dia tu vai botar na ponta do lápis, tu tem praticamente 4.000 de despesa para fazer o clipe. Eu hoje, por exemplo, um projeto comigo mais barato de clipe é R$ 10.000. E aí se eu for botar na ponta do lápis, eu não consigo, muitas vezes, o orçamento do projeto quase que dá empate com o orçamento do custo, né, das coisas. E aí imagina, eu ainda tenho praticamente tudo. Imagina quem não tem as coisas. E aí é onde entra naquela seara que eu entendo que as pessoas dali só vão piorar. Fazem de qualquer jeito, tem uma câmera qualquer, bota a câmera a rodar com uma lente rodando, não tem uma estrutura
é pensante por trás, não tem um roteiro, e aí vai lá e faz por R$ 2.000, R$ 3.000, é o preço que a galera cobra aqui, e tá tudo certo. Cada um se vira do jeito que dá e vai tocando a vida do jeito que dá. Porém, essa turma vai remar muito daqui para frente. A tendência é que as coisas fiquem mais difíceis ainda. Nós não estamos num momento de bonança, nós não estamos num momento de colheita, nós estamos num momento de plantar. E plantar em um momento difícil é muito mais difícil porque a chuva é escassa, a semente é escassa. Então, quem está mais estruturado, que é o meu caso, por exemplo, que tenho já uma estrutura grande, que tenho bastante equipamento, acaba se tornando um pouco mais fácil. E é onde a gente vai tomando conta do mercado, vai comprando coisas, às vezes, que as pessoas, infelizmente, têm que se desfazer porque não estão mais dando conta de. A pandemia foi assim, né? Eu comprei muita coisa na pandemia de pessoas que, infelizmente, não deram conta de gerenciar o grande BO que foi aquele período ali do fica em casa, a economia vê depois, né? Só que a economia, tá aí os resultados. É só você ir no supermercado hoje ver a tragédia que tá, o combustível, o preço que tá, e tu não vê um setor da economia que diz assim, não, para mim tá muito bom. Eu gostaria muito que tivesse, eu gostaria muito de chegar aqui e dizer assim, cara, tá muito bom. Independente do governo. Eu, para mim, não me importa se esse governo ou aquele outro governo ganhou. Eu queria que a economia tivesse boa. Essa é a jogada. Esse é o sistema. Para mim não importa se é o lado A ou o lado B. Eu tenho a minha escolha pessoal, eu sou de um lado. Mas se o outro lado estiver fazendo bem feito e eu estiver faturando, estiver trazendo sustento para dentro da minha casa, estiver empregando pessoas, tá tudo 100%. Eu torço pelo meu país. Eu torço pelo meu país. Inclusive, na pós-campanha eleitoral, eu tive um vídeo que viralizou Brasil afora aí, com milhões de visualizações. Só no vídeo original, quando eu fechei o vídeo, né, ele estava com 18 milhões de visualização. Sem contar que TV usou, canais usaram, dei entrevista. Enfim, e o que eu dizia naquele vídeo? Ok, perdi a eleição, mas eu vou torcer para que o meu país dê certo. Porque eu preciso continuar trabalhando, eu tenho filhos, eu tenho família. E infelizmente não é a realidade. A realidade é outra. Eu estou num degrau da escada que eu vejo muitas pessoas abaixo de mim passando muita dificuldade. Infelizmente, talvez isso piore. E isso tudo vem se acumulando. Mas para quem me acompanha há bastante tempo aqui na internet, sabe que eu já falei sobre este assunto aqui, inclusive neste canal, e eu comentei que eu não me abalaria, que eu venderia mais ainda em momentos de crise. E realmente é assim que funciona para mim. Eu sou uma pessoa que, enquanto alguns estão mergulhados na crise, eu estou vendendo soluções na crise. Sempre foi assim e continua sendo assim, não mudou esta situação. Só que isso tem um preço. E o preço, para algumas pessoas, seria o burnout, para mim não foi. Pelo menos eu acho que não, né? Tô me auto, não é medicando, eu estou me auto reconhecendo aqui. Eu continuo com muita vontade de trabalhar, mas tanta vontade, tanto foco naquilo que eu vou fazer, que eu acabei forçando o meu corpo, o meu organismo a fazer algo que não devia. Ou seja, eu burlei o corpo, eu burlei o organismo. E aí, com toda essa pressão de mercado ruim, as coisas acontecendo negativamente no mercado e tu vendo que tem que fazer soluções, tem que se virar, tem que correr atrás da máquina, eu comecei de fato a correr atrás da máquina, andar muito, 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 muito para vencer a roda aí do dia a dia. E aí, eu fui forçando o corpo ao ponto de dar a tela azul que deu. E aonde é que eu identifiquei assim alguns grandes problemas, né? Voltando lá na questão orçamento. Aqui no Sul eu tenho dois tipos de projetos. Eu sempre tive dois tipos de projeto. Um projeto POC e um projeto DVD, né? Um projeto de 5 a 8 câmeras e o outro de 16, 20 câmeras. Nesses 16 a 20 câmeras eu assumo tudo. Eu assumo. Eu estou olhando para o lado para ver se eu tenho algum projeto a mostrar, mas não. Eu assumo o todo. Eu pego desde
Eu vou pegar um papel aqui que eu sei que eu tenho um desenho aqui e vou mostrar para vocês para ilustrar o que eu estou falando. Eu vou lá, faço uma visita técnica com o cliente. Ó, aqui, por exemplo, ó. Faço uma visita técnica com o cliente, venho para casa e faço um desenho do projeto dele no papel. Mental. Criatividade e mental. Após isso, eu converso com um outro profissional que vai criar um 3D e vai mostrar essa proposta para o cliente. A gente vai fazer as alterações e depois vai fazer a execução desse projeto baseado nisso. Isso está tudo certo. Normalmente eu cobro um valor que não é um valor justo, já vamos deixar bem claro que valor justo aqui no Sul não existe. O que eu cobro 30 mil para fazer aqui, lá em São Paulo seria 80, 60 mil no mínimo. Tá? Um exemplo. Mas, de qualquer modo, eu cobro um valor para fazer um trabalho desse porte. E eu pego outros projetos menores. Às vezes com a metade do orçamento, com 18 mil, 16 mil reais, coisas pequenas, 4, 5 músicas. E eu também estava me envolvendo porque eu queria ver o resultado, né? Esse hiperfoco em fazer bem feito, em ter uma entrega muito grande, em estar muito presente e ver as coisas acontecer, entender que se isso aqui está fora do lugar, e a pessoa que deve colocar no lugar não colocou, eu ir lá e fazer. E isso começou a me sugar de tal forma, porque eu comecei a me envolver com projetos os quais eu não estava sendo remunerado para fazer. Estava sendo remunerado apenas para ir lá, captar e entregar. Só que aí eu ficava pensando, mas e o resultado final? E aí eu ficava pensando, mas e o resultado final? O resultado final não vai ser o resultado final que a gente pensa, né? Que eu quero para o meu trabalho, para a minha assinatura. E o ano passado, final do ano passado mesmo, eu tive alguns casos assim que eu tive que me envolver muito com o projeto e eu não tinha envolvimento, tecnicamente falando. Não era uma responsabilidade minha, certas atitudes que eu tomei. E aí é que está o grande problema. Eu comecei a acumular funções que não eram minhas. E foi ao ponto de chegar aonde chegou. Então, a partir de agora, eu deixei bem claro no meu Instagram e vou deixar bem claro para todo o orçamento que chegar, que eu tenho 2 projetos. 2 projetos. É o projeto que eu vou pegar minha equipe, seja um dia antes ou no dia do evento, vou lá, vou fazer a captação e vou trazer para editar. E não vou me envolver com nada. Se a luz não estiver boa, vai ficar não boa. Se o palco não foi bem montado, vai ficar não bem montado. Porque eu não fui remunerado, eu não tive o meu tempo pago para estar fazendo isso. E eu estava assumindo funções que não eram minhas. Estava forçado a fazer isso? Não, eu não estava forçado. Eu estava fazendo porque eu gosto de fazer o que eu faço. E eu não. As pessoas, tu vai perder a vontade. Não, pelo contrário, eu estou extremamente empolgado com aquilo que eu estou fazendo. Só que eu preciso diferenciar as coisas. Eu preciso parar, que nem esse final de semana eu parei. Chegou sábado, pós ali, eu acho que umas 10 horas da manhã, eu desliguei o telefone, eu desliguei as máquinas e eu peguei e fui olhar TV, olhar série, olhar filme. Domingo eu embarquei no meu carro com a minha família, os meus cachorros e fui para minha sogra. E fiz uma coisa que eu não fazia, eu acho que, sei lá, há 8 anos na minha sogra, que é dormir depois do meio-dia na casa da minha sogra. Eu não faço isso há muito tempo, porque eu chego lá e eu quero voltar, porque eu tenho coisa para resolver, eu tenho gente para responder. E essa loucura. O cliente me chamou ontem da noite, eu nem respondi. Respondi hoje cedo. Bom dia, posso servir? Não adianta mais eu correr desesperadamente por resultados. Óbvio que eu vou continuar lutando, porque eu não vou chegar daqui a um ano e dizer para vocês, infelizmente as coisas estão difíceis, e o que eu vou fazer? Não, as coisas estão difíceis e vão ser difíceis, e o mundo é difícil, só que eu vou fazer a minha parte para que essas coisas se tornem mais fáceis, mas eu vou ter regras. Essas regras precisam ser tomadas. Quando eu apaguei lá, que eu fiquei inconsciente, eu achei que eu ia morrer. Porque eu achei que eu estaria tendo o problema que o meu pai teve na cabeça, que é um AVC. E aí eu pensei, minha filha está para completar 18 anos, completou agora, depois do fato ocorrido. E se eu morrer agora?
que vai adiantar? O que eu deixei? Patrimônio? Dinheiro? Não, nem dinheiro suficiente eu deixei para manter eles o resto da vida. Não adianta eu vir aqui mentir para vocês. Eu tenho uma bela de uma casa? Sim, uma bela de uma casa. Vivo uma vida muito boa, muito boa. Vivo uma vida extremamente confortável e uma vida, olha, eu vivo uma vida de brasileiro que mora nos Estados Unidos. Esse é o meu padrão de vida. Não tem por que mentir. Não sou rico, eu não sou. Obviamente que tem pessoas aqui à minha volta que moram no mesmo lugar que eu moro, que vivem uma vida extremamente mais luxuosa do que a minha. Eu vivo uma vida simples, eu sou uma pessoa simples, que uso roupa simples, que como coisas simples, mas eu vivo uma vida extremamente boa. Boa, não é padrão de Brasil. E isso tudo mérito do trabalho meu, da minha esposa e dos meus filhos. Só que o que adianta eu viver da maneira que eu vinha vivendo e eu não poder aproveitar isso? Porque o meu plano é, quando eu chegar com 50 anos, se Deus permitir, né? A minha esposa, ela tem um concurso, então ela vai se aposentar, ela não vai parar de trabalhar antes de acabar isso. É nós pegarmos um motorhome e começar a andar pelo mundo. Esse é o meu plano de vida, se você não sabe. É isso que eu vou fazer da minha vida. E a empresa? A empresa, meu filho vai continuar tocando. E se não tocar, eu vendo. Só que para chegar lá eu preciso ter alguns limites, eu preciso colocar algumas regras. E para mim é muito difícil colocar essas regras. Aí que tá. Eu tô tomando remédios para me conter mais calmo. Eu tô tomando chás naturais que me aconselharam para me manter mais calmo. Quando eu construí essa casa aqui, que eu vivia numa outra realidade de vida, né? E aí eu mudei de fase de vida. Eu vim para cá, para dentro de um lugar muito, muito maior, um lugar, na verdade, inimaginável para minha realidade da época. Não da época, né? Porque a época me proporcionou estar aqui, mas assim, quando eu era menor, eu jamais imaginei que eu moraria num lugar desses aqui. Mas imaginei que eu construiria uma casa, né? Num local assim. Padrão americano. Eu já falei um vídeo aqui sobre o meu sonho americano. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. O que se tornou o meu sonho americano, porque chegou uma fase da minha vida que eu queria ir embora para os Estados Unidos. 2013, 2014. E aí eu transformei isso aqui esse local no meu sonho americano. E pode ter certeza que eu vivo aqui muito melhor do que brasileiros que foram para os Estados Unidos e vivem de aluguel lá. Eu vivo uma vida muito melhor. A opção de acordar cedo aqui é minha, não é porque eu necessito acordar às 5 horas da manhã. Eu acordo porque é o meu jeito, né? Gosto de dormir cedo e tal. Mas enfim, não estou criticando nada e bem pelo contrário, eu admiro demais quem larga tudo aqui e vai para lá para ter uma vida nova. E eu até pensei nesses dias, eu acho que eu vou vender tudo aqui, vou largar tudo o negócio e vou embora, vou para quieto. Vou viver os últimos 40 anos de vida que eu tenho. Com o que eu construí, eu vendo, vai dar de boa, faço alguns negócios, dá de boa para viver mais 40 anos. Só se eu botar fora o dinheiro, né? Mas não vai acontecer isso. Mas não, eu tenho um plano maior e eu já deixei claro nos outros conteúdos aqui deste plano. E eu me foquei tanto nesse plano que este plano me focou tanto e me cegou tanto que eu não entendi que eu tinha que ter momentos de parar, descansar, conversar, olhar um filme que nem eu olhei ontem de noite. Inclusive, eu vou pegar o nome do filme aqui para falar para você. Se você não olhou o filme, olhe. É um filme já, eu não sei se ele é novo, mas eu não tinha olhado ainda. Eu só posso imaginar. É um filme de 2018. Ó. Eu só posso imaginar. Assista esse filme. Vai valer a pena. Ainda mais se você tem algum tipo de problema de familiar, alguém que você precisa perdoar, ou precisa ser perdoado, assista esse filme. Não é o meu caso. Eu não preciso perdoar ninguém. E eu acho que ninguém precisa me perdoar. Eu não faço mal para ninguém. Assistam este filme. Eu só posso imaginar. É fantástico. Assisti ontem à noite com a minha esposa. Mas vamos lá, seguindo o assunto. Então, eu me foquei tanto, sou tão hiper focado no que eu tenho que fazer, que a nossa profissão, o nosso negócio, ele nos dá resultados muito positivos, muito bons. O resultado vem para quem busca de fato e quem trabalha muito.
mas as consequências são muito pesadas para quando dá errado. E o nosso mercado, ele é assim, tu sobe, sobe, uma hora tu desce, e depois sobe de novo, e aí sobe. E aí tem gente que não consegue mais subir depois que cai. E é assim o mercado. E eu estou numa fase agora de crescimento. Eu não estou numa fase de queda. Eu já tive fases de queda em 2018. Hoje eu estou acima, eu estou subindo. Só que eu estou numa ascendente tão grande que eu exigi demais da minha pessoa, eu exigi demais do meu organismo. E eu trabalho com criativo, eu preciso estar de bem comigo mesmo. Eu recebi uma ligação de uma pessoa muito importante. A semana passada eu fiquei uns 40 minutos no telefone com ela. E, e ela me relatou uma situação que ela está vivendo. E ela é uma pessoa muito maior no negócio dela do que o meu, mas muito maior. Ela joga um jogo muito mais pesado que o meu. E ela me relatou uns problemas e me disse: Márcio, eu preciso de 60 dias para me reerguer de novo, colocar a cabeça no lugar. Eu sou artista. E ser artista, eu preciso estar de bem comigo mesmo. E a minha situação não é diferente da dele, só que o jogo é diferente. O dele é muito maior do que o meu. Aí eu vi que o meu problema não era problema, perto do problema dele. O problema dele é bem maior do que o meu. Mas ele vai resolver também muito mais fácil do que o meu, porque ele é uma pessoa que lida num outro nível de negócios. Mas então, voltando lá, senão eu fico desfocando do assunto. Eu comecei a diferenciar as coisas, e a partir de agora chegou o orçamento para mim e vou dizer, ó, o que tu queres? Tu queres esse projeto aqui ou tu queres esse projeto? E se a pessoa contratar o primeiro projeto, eu vou estar lá para atender do mesmo jeito que sempre atendi, mas para fazer aquilo ali. Ah, mas o que tu acha? Ah, eu não fui contratado para fazer isso. E eu odeio dizer isso. Eu odeio dizer isso, porque isso não faz parte da minha pessoa. Falar para os outros que eu não sei o que fazer porque eu não fui contratado para isso. Só que se eu não fizer isso, eu vou acabar morrendo ou tendo uma coisa muito pior. Eu preciso relaxar e entender que se aquela luz ficou errada, não é culpa minha. Não é culpa minha. É culpa de alguém que disse que iria fazer e não fez. E antes eu estava assumindo para mim aquele BO. Para você ter noção das coisas, no nível que eu costumo trabalhar, profissionais da área da iluminação, não querer substituir uma lâmpada que estava errada e eu pegar uma escada e subir. Que não é uma função minha. Não tem demérito eu fazer isso, mas não é uma função minha. Por que eu tenho que estar subindo para trocar uma coisa que não é responsabilidade minha? Aí talvez essa pessoa não teve o problema que eu tive, porque ela não tá nem aí para nada. E eu não quero ser a pessoa que não tá nem aí para nada. Porém, 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 eu preciso entender que se eu não mudar as coisas, a máquina vai parar. Ela vai parar. E por isso que eu preciso ter mais discernimento do que é meu e o que não é meu. O que é função minha e o que não é função minha. Ah, eu vou ficar responsável pela execução desse projeto inteiro? Vou ficar. Perfeito. Só que aí eu vou ter que estar sendo remunerado para isso. Para que chegue segunda-feira após o projeto, eu possa desligar o telefone e descansar segunda, terça-feira, porque eu trabalhei suficientemente, ganhei suficientemente para parar segunda e terça-feira. Não da maneira que eu vinha tocando. Então é isso, gente. Esse bate-papo, eu acho que se fazia necessário aqui depois de toda a conversa que eu acabei trazendo para vocês, né, sobre assuntos aqui pessoais meus, né, de problemas de saúde. Eu tô cheio de coisa aqui, de coisas técnicas para falar para vocês, tecnológicas. Tem um bastidor aí que eu não consegui editar, as edições também. Tem um monte de equipamento para falar aqui. Tenho essa câmera que eu acho que eu já falei, a 360. Tem esses monitores da Holy Lens também aqui, estou com dois aqui, comprei para uma finalidade específica aqui. Adorei esses monitores, achei incrível a tecnologia. Ele não é um monitor novo, já tem um ano de lançamento, mas eu não tinha aqui porque não tinha necessidade. Tem drone também, né? Tem o Air 3 aí, que eu não trouxe nada do Air 3 aqui. A galera do canal gosta bastante de conteúdo de drone. Não consegui parar, né, para fazer isso, senão eu tenho que acordar mais cedo ainda, ou dormir mais tarde. Mas eu vou me organizando aqui, vou me organizando. Semana que vem eu já tenho 2 DVDs, 2 no mesmo dia. Na verdade é uma live e um DVD. E pela primeira vez na vida eu vou delegar e não vou ir em uma delas.
Eu vou largar uma galera numa ponta e vou ir para outra. Coisas que eu não faria. Eu faria um bate-volta, ia lá, conferia, voltava, e desta vez eu vou fazer diferente. Eu vou delegar mais as coisas e vou tentar ser um pouco mais calmo e tranquilo na hora da execução desses trabalhos. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês aqui o meu sentimento, né, as minhas mudanças, sem ficar confuso, sem deixar ninguém confuso. Eu continuo com muita vontade de trabalhar, eu já melhorei 96%. Eu, às vezes, tenho alguns reflexos de tontura, ainda muito pouco. Estou tomando remédio diariamente, eu não consumo álcool, eu não consumo cigarros, eu nunca usei droga, não tem problema nenhum com nada disso. Eu só estou acima do peso, eu já baixei um pouco, tá? Desde o fato ocorrido, eu já baixei uns 4 quilos, mas eu preciso fazer exercício. Só que eu ainda não me sinto confiante para fazer exercícios devido à labirintite, então eu preciso. Ou tem que ser exercícios sentados, né? Eu não posso fazer exercício correndo, por exemplo, não posso fazer um aeróbico. Eu ainda não me sinto confiante a tal ponto, mas isso também eu vou mudar. Meu raciocínio que eu lá, quando eu gravei os vídeos lá 10, sei lá, 7 dias, 10 dias depois do fato, que estava bem lento, hoje está bem tranquilo. Voltei à minha ativa. Hoje eu estou me autocontrolando para ter mais calma. Mais calma. Esse vídeo é longo? Sim, é longo, mas eu vou deixar isso aqui para minha história. Daqui a 40 anos eu vou olhar esse vídeo, olha o que eu enfrentei, olha o que eu passei. O meu canal aqui, muito é para registrar aquilo que eu quero ter como registro da minha vida lá para frente. É para mim daqui a 10 anos eu olhar e, nossa, eu nem lembrava mais disso. Olha só, isso acontece muito hoje em dia. Eu pego coisas no canal e olho vídeos aqui que a gente tem ou guardado em casa. A gente tem muito vídeo da família, coisa que a gente nem lembrava. Conta para mim aqui embaixo a tua experiência sobre como anda a tua vida emocional e mental. Como tá a situação aí? Como é que tu tá te sentindo? Às vezes é bom falar, às vezes é bom expressar. O que eu tô fazendo aqui para vocês hoje é um desabafo. Dizer, olha, eu exagerei aqui, eu errei aqui, eu quis demais aqui. E às vezes é bom falar, às vezes é bom desabafar. Comenta aqui embaixo e te inscreve no canal.